Birth Rebirth é um filme desse ano que tem aí uma mescla de drama, ficção científica, terror psicológico, umas pitadas de terror corporal, e ele começa de uma maneira muito simplista. É um filme muito intimista que vai aos poucos abrindo caminhos para situações que vão se tornando cada vez mais urgentes e até sombrias, e deixando a gente pensar eticamente, moralmente, o que aquelas personagens estão fazendo. É algo certo? É algo errado? Qual é o limite que elas vão ultrapassar? E para mim, facilmente se tornou uma das grandes surpresas desse ano, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Kinking every time she shifts. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar de filme bom, ou pelo menos que eu gostei bastante, tá? Birth Rebirth é um filme lançado esse ano e é daquele tipo de filme que eu já gosto de desarmar muita gente, esperando, filme de terror e tal, bababá. Fora da caixa, né? Tem, como eu disse, questionamentos. Ele propõe de uma maneira simples, porém sensível, delicada, interessante e crua. Várias questões aqui que a gente vai debatendo, até na parte com spoilers também, mas o que acontece? A primeira cena desse filme é dentro de uma ambulância, a câmera bem fechada no rosto de uma personagem que parece ter sofrido alguma espécie de acidente, né? Ela tá grávida e ela tá mal ali, ela pergunta, né, do filho e tal, e eles estão levando ela pra mesa de cirurgia. Pouco tempo depois, a gente descobre que essa personagem não resistiu, porém o bebezinho dela resistiu. Eles conseguiram fazer o parto da criança com sucesso, inclusive já tem esse contraponto muito interessante do filme, né? O nascimento desse bebezinho ali, frágil, aquele ser, daquele jeito, com todos os cuidados, e a morte da mãe, o cadáver da mãe, a autópsia da mãe acontecendo simultaneamente. O filme então vai para as nossas duas protagonistas. A primeira é a Rose, uma médica patologista excêntrica pra caramba. Você vê ali desde o início o quão ela ama um pouco até demais o trabalho dela, ela examinando os cadáveres e cortando e tirando as coisas e tal. E ela é encantada, ela vive para aquilo. E ela basicamente, digamos que se dá melhor com os cadáveres do que gente viva. Ela é bastante antissocial e o filme vai trazendo essas camadas e momentos da personagem, momentos excêntricos, diferentões. Você fala, essa pessoa aí é diferenciada. Temos também a Cilly, que é uma enfermeira que tem uma filhinha. A filhinha dela, ela tá doente, e isso vai quebrar a rotina dessa enfermeira e vai fazer com que a vida dela e da Rose, a médica, se entrelacem. E a gente vai entendendo. Eu vou me segurar ao máximo nessa parte sem spoilers para não entregar muita coisa para vocês, porque vale a pena. Lucas, onde que eu vou ver esse filme? Você vai procurar. Infelizmente não tem nos streams e tal. Pelo amor de Deus, botem esse filme o quanto antes em algum stream, mas dá aquela navegada marota. Pois é. O que eu posso adiantar é que esse filme tem experimentos malucos, só que feitos de uma maneira assustadoramente natural. É uma coisa que parece, em tela, muito real. Uma coisa que traz um senso de realismo, né? E esses experimentos com essas personagens vão levando a situações que aí vai para a introdução do vídeo, que tem a questão da ética, né, da gente pensar, meu Deus, elas estão fazendo isso, até onde vai, isso vai dar certo, e o negócio vai ficando ali bem gradualmente perigoso. E essa dinâmica entre as duas personagens, o que vai acontecendo, acontece de uma maneira
tão orgânica, né? A gente conhecendo elas, aí você vê lá, por exemplo, a Rose, tem uma cena marcante dela que ela tá num bar e aí ela conversa com um cara que tá meio flertando com ela vai com esse cara, é a médica, tá? É lá pro banheiro e ela, digamos, faz um negócio ali com o cara que você fala, pelo amor de Deus, que é isso? E a atriz Mary Arlen, que faz a Rose, ela tá maravilhosa, ela passa esse papel estranho, imprevisível, sabe? Quase como uma figura, em alguns momentos, fantasmagórica, uma figura que ela não pertence ao mundo carnal, que ela já tá em outro plano, com outras ideias, e realmente, né, os planos dela intensificam essa ideia. A Judy Reyes, que faz a Cilly, também tá muito bem, tá? Eu acho que ela passa essa coisa da mãe e do que acontece e dessa quebra ali na personagem. Só que tanto as duas personagens, elas seguem um parâmetro desse filme que eu particularmente gosto muito, quando é muito bem realizado, que são atuações minimalistas, que não precisam de exagero, exaltação, sabe? São personagens essas aqui que têm até uma certa frieza, porque elas precisam lidar com determinadas situações no decorrer do filme que vai exigir isso delas, mas isso não quer dizer que elas estão sofrendo pra caramba, que estão traumatizadas. E muito disso vem, né, da direção de atores, de ter esse controle, essa sensibilidade, esse minimalismo. E a diretora do filme e co-roteirista também, a Laura Moss, faz um trabalho excelente em se desafiar, em não ficar na zona de conforto em termos de direção. Você tem ali, é um filme com poucos ambientes, né? Você tem ali uma meia dúzia de ambientes no decorrer do filme todo, mas ela mostra uma mesma cena por perspectivas diferentes e muitas vezes perspectivas observadoras muito interessantes, né? Tem uma cena em que a Cilly e a filhinha dela estão dentro de um ônibus, é uma cena muito bem filmada, bonita até, que a câmera ela tá com a perspectiva ali, né? Como se a gente estivesse num banco da frente observando essas personagens e tem uma câmera lateral com o ônibus em movimento que também funciona muito bem. Então tem esses jogos, essas perspectivas que enriquecem a direção do filme, tornando ele cada vez mais interessante. A direção de arte também acerta pra caramba aqui, porque você tem essa cinematografia fria, aquela coisa melancólica que tá presente ali no tom do filme e que é acertada visualmente pra casar aquela história, tá ali, ó, um do lado da outra. E Birth Rebirth é um daqueles casos que ele tem várias referências de vários clássicos, de vários filmes aí que vai lá do Frankenstein, né, de Mary Shelley, até os filmes do David Cronenberg e como ele filma, tá? Alguns desses filmes, suas temáticas, elementos, você pode pegar aí como referência também o Reanimator, do Stuart Gordon, lá de 85. E eu vou te falar que tanto a história como personagens ali, o modus operandi desses personagens, essa certa frieza, aquela coisa às vezes meio monossilábica, me lembra também o cinema do Yorgos Lanthimos em alguns momentos. Ah, é um negócio que eu não posso deixar de destacar de jeito nenhum, a trilha sonora. Falei de minimalismo ali na atuação, até, né, nos trejeitos de direção também, mas a trilha é, assim, minimalista. Ela é bem pontual, trazendo alguns elementos, sintetizadores, isso quando não tá aquele silêncio absoluto. Mas quando ela entra, ela casa demais com determinada cena e ela foge do padrão, deixando a identidade do filme, que é aquela coisa, né? Ah, é um filme que usa de referência vários outros filmes, mas perceba que nesse conjunto da obra, né, aí aspecto de produção, narrativa, o elenco, bababá, é que traz a identidade desse filme e que ele não somente de uma maneira fácil se escora nesses outros tantos filmes, projetos que já vieram aí há muito tempo. Tem uma coisa nesse filme, não sei se eu fui sonso também, mas eu reparei
que a passagem de tempo dele, se você der uma piscadinha, uma dormidinha, já passou ali dias, semanas, eu acho que isso não fica tão perceptível em tela. Quando você vai ver, ué, passou esse tanto de tempo. E se você tiver uma paciência, uma calmaria, para abraçar a quietude do filme em alguns momentos, quando nem tantas coisas estão acontecendo assim em tela, mas são importantes pro desenvolvimento daquelas personagens e pro que tá vindo pro filme adiante, é uma experiência muito boa, como eu disse, uma surpresa, tá? E eu particularmente me pega, tá? Esses filmes que, sei lá, essencialmente são simples, né? Como eu disse, vou usar essa palavra de novo, até intimistas, né? Naquelas mulheres ali, coisa e tal, mas que conseguem ser, para além daquilo, complexos, né? Em seus argumentos, em seus questionamentos. Eu dou pra Birth, Rebirth uma nota 8.5. Filmaço, tá? Gostei demais. Questiona morte, né? O cotidiano, os nossos limites e até mesmo o propósito da vida. É um negócio que é questionado aqui. O que a gente tá fazendo aqui? Qual que é o seu propósito? Qual que é o meu propósito, sabe? Essa coisa até existencial que mesmo dando umas pinceladas, tá ali na narrativa e cabe muito bem. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Yeah, not great. I'm trying to figure out what to tell the mother. Bem, vamos lá. A filha da Cilly, da enfermeira, ela acaba falecendo, né? Já no início do filme ali, de meningite. Aquilo, óbvio, choca ela e é aí que a atriz, de uma maneira, né, muito cautelosa, lida com esses sentimentos, porque é mais pelo choque, parece que ela fica travada, parece que passam uns dias da morte da filha dela e a ficha não caiu, sabe? Parece que dá a entender isso, que ela ainda não entendeu o que rolou. O negócio complica quando o cadáver da filha dela, depois de ali alguns dias que ela faleceu, some do hospital, né? E quem é que estava cuidando dela, avaliando ela? A Rose, né, que estava com o cadáver. Então ela passa a ser a principal suspeita ali da Cilly, que passa a ir atrás da mulher, questionar cadê o corpo da minha filha, né, negócio estranho, coisa e tal. Persegue ela até lá na casa, no apartamento da Rose, da médica, invade o apartamento. E aí, o plot twist, a surpresa inicial, digamos assim. Cilly, ao entrar na casa da mulher, se depara com uma cama em que Lila, a sua filha, está deitada. Mas como assim? O cadáver dela? Não. Ela está viva. Ela está respirando ali com aparelhos e tal. Desacordada, mas está respirando. Bem, Cilly, que estava em estado de choque, fica mais em choque ainda. Como assim? Minha filha estava morta, agora minha filha está viva. Questiona várias coisas ali para Rose e, resumidamente, a Rose fala para ela, né? Estou fazendo um experimento. Tem uma porquinha lá na casa dela, uma porca mesmo, a Muriel, né? Que inclusive faz parte desse experimento. A gente vê várias coisas ali, né? Espalhadas pela casa, né, pelo apartamento da Rose, da médica, que deixam claro nesses experimentos aí dela. E aí a Cilly pergunta, tá, você tá fazendo um experimento para cura da meningite? A Rose vira para ela e fala, não é a cura, não é um tratamento para meningite, é um tratamento para morte. Inclusive ela fala que a porquinha, a Muriel, também estava morta, né? Então, um experimento, por isso que ela faz parte do experimento e ela trouxe a porca de volta à vida. A Cilly, né, quase explode a cabeça lá, a enfermeira, mas ela pensa assim, bem, é um fiapo de esperança. É um negócio que ela segura na mão e fala, tá, minha filha pode voltar ali pra mim, ela tá respirando. Então ela abraça a loucura, mas ela fala, ó, vou ficar aqui contigo, vou morar aqui contigo. Assim ela faz para acompanhar aquele tratamento experimental que não vai ser fácil. E aí o filme vai mostrando coisas, né, que vai fazendo sentido aos poucos. Por exemplo, a Rose, a médica excêntrica, ela tá grávida, né? E aí depois a gente vê que ela, né, expele o feto, vai guardando ali num tubo, o que ela faz
com esse próprio feto, já já a gente chega lá. Nisso, meio que elas criam uma rotina ali, porque elas estão morando juntas, né? Então passam vários dias, semanas, por mais que o filme não deixe a entender, passa um bom tempo ali, tá? Boas semanas ou meses. Por exemplo, a Cilly passa a até ter um carinho ali pela Muriel, né? A porquinha, adestrar a porca pra sentar, por exemplo. E aos poucos tem uma evolução da Lila, da menininha, né? Por exemplo, ela passa a respirar sozinha. Então o negócio parece estar dando certo. A Rose conta pra Cilly, né? E aqui o filme fica mais intimista do que nunca, porque boa parte dele se passa ali no apartamento, nos diálogos entre elas, né? A Cilly pergunta, tá, você faz esse tratamento desde quando, essas experiências? E a médica fala, desde quando eu tinha 6, 7 anos, né? Opa, desde criança mesmo. Ela cita um caso que ela foi pra praia, pegou uma estrela do mar e a mãe dela, né, cortou ali um pedaço da estrela do mar e ela notou ainda quando criança que a estrela se regenerava e ela ficou obcecada com aquilo. Muito tempo se passou e cá estamos. She taught biology. Bem, a Rose, né, elas vão trabalhar e elas vão revezando ali, porque não podem deixar a Lila, a menininha, sozinha. A Rose, a médica, tem um sangramento forte ali, desmaia, fica internada, descobre que não vai poder mais engravidar, e aí entra a questão, por que que ela engravida, por que que ela tira o feto? O feto ela usa justamente para o experimento. Então ela também é uma cobaia. Sabe por quê? Porque depois, pelas próprias palavras dela, é o feto que produz o soro que faz a reanimação da pessoa lá, do animal, e que deixam eles vivos. Inclusive aquela cena lá do bar que ela chama um cara pro banheiro, né? Pega no churro do cara e coleta ali o negócio. É para, né, benefício próprio ali, para gerar o negócio e fazer o soro, coisa de maluco. A menina, a Lila, ela acorda, né? Ela tava ainda dormindo e tal, respirando por conta própria, então foi uma progressão até ela acordar. Só que ela tá parecendo até uma pseudo zumbizinha, né? Porque ela não fala e tal, então ela tem que reaprender tudo, né? A se reconhecer, a reconhecer as pessoas, e é um processo longo, né? Mas aí temos um problema. Se o soro era feito do negócio do feto, né? E agora a menina não podia mais engravidar, e agora? Como que esse povo, né? Tanto a porquinha quanto a menininha ia sobreviver, porque eles precisavam dessas injeções do negócio lá constantemente, tá? Tem uma cena muito boa no filme que, por exemplo, elas estão ensinando novas coisas, né? Principalmente a Cilly tá ensinando pra filha dela, e ela liga a televisão, a menininha fica ali vendo um desenho, você pensa, será que ela tá prestando atenção mesmo? Que ela ficou com a cara, né? O trabalho da menininha também é bem legal. E a Rose chega, né? A médica fala, tá, o que você tá fazendo? Desliga a televisão, e a menininha, ela vai reclamando. Ela reclama, só que ela, sabe? Ela não fala, ela só reclama assim. E aí a Rose liga de novo, ela para de reclamar. Desliga, ela reclama, e assim ela fica durante um bom tempo, até que a Cilly fala, para, por favor. O que acontece então? A Cilly, que é enfermeira, ela tá trabalhando ali com uma mulher grávida e consegue retirar ali uns fluidos, uns negócios dessa mulher grávida, né, que tá fazendo tratamento ali no hospital sem que ninguém saiba, e levando lá para conseguir fazer um bem bolado, fazer o soro e continuar a experiência. Hysterical. I'm gonna step out and get a seltzer. You want a seltzer, hun? Inclusive a falta do soro, tá, fez com que a porquinha, a Muriel, tivesse uma convulsão, mas ela não morreu, pelo menos não ainda. A alegria das duas, da Rose e da Cilly, dura pouco, porque a grávida que tá fazendo tratamento, aí tem um negócio que precisa ser específico de tal pessoa, de genes e tal, lá elas explicam, e essa mulher, ela tá vazando, o que quebra o esquema delas e como que elas vão fazer para produzir esse soro agora. No apartamento, a menininha, sem ninguém perceber, ela levanta, consegue levantar, ela simplesmente pega uma barra de ferro e adivinha. Sim, ela faz, eu pensei, não faz isso não, por favor, não faça isso. Ela vai lá e faz. Ela mata a pobre da Muriel. E aí você pensa, por quê? Por quê?
Será que é a falta do soro? Será que é porque o cérebro dela não estava funcionando? Pode ser também as duas coisas. Bem, Cilly e Rose prendem a menina, né? Elas tentam achar outras maneiras de produzir o soro, fazem uma aspiração da medula óssea da Rose, da médica, que sempre se coloca à disposição. Como eu disse, ela também é uma cobaia, sempre fica fraca, toda pálida, parecendo um fantasma, né? E elas tentam produzir o negócio, porém não dá muito certo, não parece ter muita evolução para a menina. Quero abrir um parênteses, tem uma cena que ela não é tão importante para a progressão da história, mas ela é muito boa também, que a Rose, ela tá toda mal acabada e tal, a médica, e a chefe do hospital chama ela pra trocar uma ideia, o que tá acontecendo e coisa e tal, e a chefe dela acha que é porque ela tá perdendo várias crianças, que ela tá daquele jeito, né, mal sabe a chefe dela, e a chefe dela fala, não, mas você não tem que ficar triste, eu tenho minhas sobrinhas, por exemplo, né, eu leio um livro, eu tenho a minha rotininha, faço meus exercícios e sou feliz, né, e a Rose fica olhando pra ela de um jeito, como se a chefe dela fosse quase um inseto, e ela fala, tá, mas você só precisa disso pra ser feliz. É um diálogo muito interessante, porque pra Rose, ela tava fazendo um negócio que ia mudar o destino da humanidade, essa coisa de reverter, né? Porque é uma obsessão da humanidade, esse lance da finitude, da mortalidade. E você vê, né? A chefe dela falando em ler um livro e já tava bom, ela fala, não, eu quero revolucionar a humanidade. Ou seja, como a gente conhece também, brincando de ser Deus. And that's enough for you? Lá no apartamento, Cilly tá com a filha dela, Lila, nos braços, que tá sem ali o soro e tal, e tá quase morrendo, perde os sinais vitais, morre nos braços da mãe. Só que a mãe bota ela no freezer e fala assim, vou botar aqui no congelador, calma aí. Sabe o que a Cilly faz? Ela vai lá na casa da grávida. Como eu disse, é porque precisava ser aquela mulher e coisa e tal. E aí, conversa vai, conversa vem, ela joga um papinho ali na moça grávida, que não tava mais fazendo ali, passando pelo hospital. Ela discretamente, uma hora que a mulher não tá olhando, joga um negócio no chá da mulher, a mulher toma. Pouco tempo depois o filme corta para essa mulher tendo uma convulsão. E aqui mais um plot twist, digamos assim, do filme que eu achei interessantíssimo, inclusive porque a mulher tá convulsionando, a Cilly liga para emergência, a emergência leva ela na ambulância e voa lá. Essa mulher é a da primeira cena do filme, né, que ela tá convulsionando e coisa e tal. Pois é, foi a Cilly, a enfermeira, na tentativa de salvar a filha ali, de conseguir o negócio, que acabou fazendo isso. Bem, meio que a gente já sabe o que vai acontecer com essa mulher, né? Só que agora eles mostram mais em detalhes o parto dela, até eles mostram um parto normal mesmo, e é uma cena forte, porque ela vê a criança, e a criança inicialmente tá sem respirar, e aí fica aquela tensão, e a mulher, a mãe, começa a convulsionar de novo, e eles tentando reanimar a mulher e vira um caos. Mas o bebê sobrevive, a mãe morreu. E aí mais uma cena que a gente vê no início do filme, da Rose fazendo a autópsia dela, tirando os órgãos vitais dela, colocando, organizando ali numa mala e levando lá pro apartamento. Bem, então assim, né, a grávida, os órgãos dela eram compatíveis com a Lila, com a menininha, então elas iriam utilizar ali os órgãos da mulher que morreu para fazer novas doses de soro. E a última cena é elas mais uma vez tentando reanimar Lila, a menininha, e sim, ela acorda. Fim de Birth, Rebirth. Fim, mas não é o fim, né? Porque aí fica várias questões, beleza, né? Elas trouxeram a menina de volta, mas será que ia dar certo? Será que era o suficiente? Cara, elas acabaram matando a mulher por causa disso, né? O que elas seriam capazes de fazer a partir dali para continuar aquele experimento? Porque você tinham duas pessoas com propósitos diferentes lá. A Rose, que queria ser Deus, queria revolucionar, descobrir a cura para a morte, e a Cilly, que simplesmente
queria que a filha dela sobrevivesse, queria ficar ali com a menina. A Cillian até mostra ali um certo remorso, né, por ter matado a mulher, não queria que isso acontecesse, mas quando ela viu a filha dela respirando, ela abre aquele sorrisão, né, de que deu certo. Mas é isso, e eu acho esse final em aberto, entre aspas, interessantíssimo, né? Porque as possibilidades são gigantescas, mas é isso, esse conceito todo, essa forma como elas trabalham, né? E toda essa questão ali das personagens tentando de uma maneira crua, né, fazer aquilo acontecer. Ah, Lucas, mas seria impossível e tal, mas aí, meu amigo, estamos falando de um filme de ficção científica, de terror, e é isso, gostei pra caramba. E você chegou a assistir Birth, Rebirth? O que você achou dessa história maluca? Você conhece outras histórias com esse contexto, com essa linha? Como eu disse, né? Frankenstein, entre vários outros que já trabalharam, mas é sempre bom ver outras formas criativas de um conceito que já foi utilizado. Porque é aquilo, né? Existem várias pessoas, vários diretores, roteiristas e tal, que pegam conceitos antigos, mas fazem aquela coisa, né, mais do mesmo. Aqui, meu amigo, eu achei completamente fora da caixa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clica no sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço e até mais.